Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos dar início a mais uma terça-feira de estudos. Vamos iniciar falando com Deus. Amado Deus, Pai, te louvamos, te exaltamos, a ti te rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor. Abençoa, Senhor, o teu povo que se encontra em casa agora, ó Deus, assistindo, Senhor, esses trabalhos pelas redes sociais. Ó Deus, tu possa estar abençoando os nossos lares, Senhor, ungindo o teu servo que estará ministrando estudo esta noite para nós. Fica conosco, nos dá a tua paz, é o que nós choramos em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer menção da palavra de Deus. A palavra de Deus no livro de Salmo 1, nos fala assim: abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem assenta na cadeira dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto a rios de águas, que geram seu fruto em sua estação. Sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele faça prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento lança para longe. Portanto, os ímpios não ficarão de pé no juízo, nem pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Que nós possamos estar meditando sempre e aprendendo sempre na lei e nas escrituras, na palavra do Senhor. Graça e paz, irmãos queridos, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um culto da palavra. Vamos começar o nosso culto a partir de onde paramos na última vez que estivemos juntos através desse canal. Nós estudamos a Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, dos versículos 1 ao 9. Capítulo 6 de Efésios, 1 ao 9. Hoje, nós vamos começar o nosso estudo a partir do capítulo 6, que é onde nós estamos, dos versículos 10 até o versículo 20. Nós vamos paulatinamente, de forma muito tranquila, estarmos lendo e expondo o texto da palavra. Eu quero que você, meu irmão, participe desse momento, porque embora estando longe do templo, nós somos a igreja de Cristo, aonde estamos, aonde cultuamos. E hoje nós iremos cultuar ao Senhor e ouvirmos a sua palavra nos nossos lares, nas nossas casas. Eu convido você então a ler o texto comigo, não antes de orarmos ao Senhor. Vamos falar com Deus? Você, meu irmão, minha irmã, que está conosco, agora pare um pouquinho o que está fazendo e vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, o teu Filho, eu te imploro, eu te suplico, tua misericórdia, tua graça, teu favor, para que o Senhor venha sobre mim, venha sobre tua igreja, venha sobre cada um dos teus servos, dar-nos a tua misericórdia, dar-nos o teu perdão, dar-nos a tua força, o teu poder, que possamos agora receber da tua palavra, que possamos agora conhecer mais do Senhor. Muito obrigado por cada palavra que será aqui ministrada, pela palavra da Escritura e por o Espírito Santo estar em nós. Pai, perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, vamos ler então o texto. Convido você que está com a gente aqui, que compartilhe o link, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, no seu Facebook, no seu Instagram, no seu WhatsApp, no perfil do seu WhatsApp. Convido você também que está conosco a curtir o vídeo e a também se inscrever em nosso canal do YouTube, do Facebook, do Instagram e também do Twitter. Todas as redes sociais atendem pelo endereço seguinte: IP da cidade. IP da cidade. Então, você pode e deve compartilhar todo o conteúdo que temos aqui disponível para edificação de outros irmãos. Leamos então o texto.
que nos diz o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual poderdes apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, no abrir a minha boca, a palavra, para que com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou eu embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Palavra do Senhor. Então Paulo está terminando aqui a sua epístola, que, como já vimos, é uma epístola muito voltada para o mistério revelado em Cristo, que é a igreja. A igreja ocupa uma posição especial diante de Deus aqui. A igreja não é meramente uma instituição, a igreja é um organismo e ela existe para cumprir um propósito, que é revelar a graça multiforme de Deus que nos foi dada em Jesus Cristo, nosso Senhor. A graça multiforme de Deus revelada em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então esta graça foi revelada a nós através de Jesus, e a igreja é proclamadora dessa graça, dessa misericórdia, desse favor. Então eu quero tratar com você exatamente isto. Quero ver com você que a igreja, ela está numa posição de batalha nesse mundo. Ela está travando uma guerra espiritual. E o apóstolo Paulo, ele faz isso de forma muito singular aqui nesse texto. Ele nos toma pela mão, e nos leva a conhecer outro mistério, que é que a igreja de Cristo está debaixo de ataques satânicos, que o diabo, o nosso adversário, está trabalhando contra nós, contra a igreja de Cristo, para destruí-la, para fazer-nos tropeçar, para nos fazer naufragar, para nos fazer andar para trás, para nos fazer retroceder, para que venhamos, como igreja de Cristo, deixar de servir a Deus, a Ele, o Cristo, e venhamos a ficar paralisados, retrocedermos, andarmos contrário ao propósito de Deus, nos tornarmos homens e mulheres inoperantes, paralisados, fracassados na vida espiritual. É por isso que eu aqui leio esse texto e vou expor para que você tenha consciência de que nós temos uma posição num exército
que é um exército espiritual que Cristo lidera a fim de tornar-se, a fim de tornar a igreja forte nesse mundo, a fim de tornar a igreja poderosa nessa terra. Ela precisa derrotar, destruir principados e potestades e todo o espírito contrário que se levanta contra o conhecimento de Deus. E isso só é possível na força e no poder do Espírito Santo. E é o que nós vamos ver aqui. Veja comigo. Paulo, depois de fazer várias advertências, várias colocações espiritualmente falando, ele aqui se preocupa em dizer-nos e nos mostrar o seguinte: olha, quanto mais, ou seja, tudo que foi dito anteriormente, agora eu tenho algo a dizer que vai fechar a minha exposição, os meus ensinos, as minhas exortações. Então Paulo preocupa-se em dizer, olha, quanto mais, ou seja, daqui em diante, eu quero aqui explicar para vocês aquilo que faltou, aquilo que é necessário ainda falar, aquilo que vocês precisam ainda saber, que não foi dito até agora. Então ele começa a explicar o que ele tem a dizer e a ensinar. Ele diz, o quanto mais sede fortalecidos no Senhor. Então Paulo aqui estabelece o seguinte, a única forma de nós vencermos nesta batalha é começando ouvindo suas orientações. E quais são as orientações que Paulo dá aqui? Primeiro, que precisamos estar fortalecidos no Senhor. A guerra que travamos, a batalha espiritual que estamos vivendo nesses tempos difíceis, no âmbito espiritual, no âmbito familiar, no âmbito dos relacionamentos, da política e de todas as áreas que nós temos sido bombardeados, que temos experimentado tempos áridos, difíceis, só irão ter resultado, só iremos prevalecer se obedecermos aquilo que Paulo aqui está nos ensinando. E a primeira coisa que ele nos ensina é esta: sede fortalecidos no Senhor. Sede fortalecidos no Senhor. Não perca a dimensão espiritual desta guerra. Ela pode ter aspectos físicos, sanitários, políticos, sociais, mas a guerra que nós travamos de forma absoluta é uma guerra espiritual, é uma guerra contra o inferno, é uma guerra contra Satanás, contra os espíritos malignos, contra os demônios, é uma guerra contra os poderes de morte, é uma guerra contra as estruturas corrompidas pelo poder que é governado por Satanás e seus anjos. Nós estamos desferindo golpes que não são golpes ao ar, são golpes no nível espiritual, sobrenatural, que se debatem contra um exército satânico. E é isso que Paulo nos abre os olhos aqui. Ele descortina a nossa visão para nos mostrar o seguinte: olha, há por detrás de toda essa batalha que vocês agora estão vivendo no nível social, no nível político, no nível cultural, no nível da saúde pública, há um adversário que está por detrás de tudo isso, que é Satanás, que são os príncipes das trevas, que são as potestades do ar, que são os demônios que operam para destruir e para acabar com a igreja de Cristo e para fazer com que a humanidade experimente toda a miséria possível e que ela viva toda a miséria que se possa imaginar, para que eles se questionem, se perguntem sobre Deus e responsabilize Deus pelos seus maus feitos, pelas decisões equivocadas, por aquilo que estão fazendo que desagrada a Deus. Então, a nossa visão espiritual precisa ser: nós estamos numa guerra. E o que é que nós fazemos para conter essa guerra? Nós precisamos ser fortalecidos no Senhor. Como eu me fortaleço no Senhor? Buscando sua palavra, conhecendo a sua palavra, sabendo suas promessas, entendendo o que ele espera de mim, sabendo o que ele diz de forma muito enfática em todo o texto da Escritura:
não temas, eu estou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus. Quando ele diz não temas, não está dizendo com relação a um aspecto superficial, ele está dizendo o seguinte: olha, não tenha medo de absolutamente nada, nem o inferno você precisa temer, você não precisa temer ou viver assombrado por nenhuma tempestade dessa vida, você precisa confiar sim em Deus, e Ele sustentará a sua vida. Então a guerra que você está travando, ela só será e só terá êxito se você entender e compreender, primeiro, que é se fortalecendo no Senhor. Se fortalecendo no Senhor é se fortalecer na sua palavra, é se fortalecer no Espírito Santo, é se fortalecer no poder que vem de Deus, é estar na vida e vivendo o tipo de vida que honra a Deus, que honra a sua palavra. Então, como é que eu quero e preciso e irei viver uma vida vitoriosa contra todos os poderes de morte que operam nesse mundo, principalmente contra o príncipe das trevas? Fortalecendo-me no Senhor. Fortalecer-se através da palavra, mas não apenas pela palavra, também pela oração. Também pela oração. Também pelo clamor incessante. Nas palavras de Jesus, orai sem cessar. Nas palavras de Jesus, buscais e me achareis. Nas palavras de Jesus, batei e a porta será aberta. Nas palavras de Jesus, procure e você encontrará. Ou seja, se você e eu queremos vencer essa guerra, meu irmão, acorde, porque muitos estão dormindo. É preciso travar essa guerra no nível espiritual. E no nível espiritual somente venceremos se for por e através da palavra. E através da oração. Esse é o caminho que Deus estabeleceu para que nós tenhamos acesso a Ele. Primeiro, na palavra, a compreensão do seu propósito. E segundo, na comunicação daquilo que esperamos de Deus, daquilo que carecemos de Deus, daquilo que desejamos dele. Então não basta que nós tenhamos uma vida que pertença a Deus. É preciso que essa vida seja fortalecida no Senhor e na força do seu poder. Que é o que diz o texto: sede fortalecidos no Senhor. Mas aqui diz, e na força do seu poder. Por quê? Muitos falam, eu quero a virtude de Deus. Nós precisamos da santidade de Deus. Nós precisamos da pureza de Cristo. Nós precisamos ser semelhantes a Cristo, mas nós precisamos também de estarmos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Porque há poderes opostos, há poderes que se levantam contra nós, há poderes de morte, há poderes que sobrepõem, há poderes que são contrários à vontade do Criador e que se opõem à vontade de Deus. Há poderes que se põem contrários ao propósito de Deus. Há poderes destrutivos. Então, se há um poder contrário, o que nós precisamos é de um poder que esteja na mesma força para destruir os poderes que se opõem a nós. Os poderes que se opõem à Igreja de Cristo. Então, os poderes que se opõem à Igreja de Cristo são os poderes do inferno. São os poderes de morte. São os poderes que se levantam contra Deus. São os poderes que se opõem a Jesus Cristo. São os poderes que se opõem à salvação, à santidade, à pureza. São os poderes que se opõem a Cristo e que querem rivalizar contra Ele. E aí nós temos uma arma específica que é usar contra o poder do adversário, contra o poder deste mundo, o poder de Cristo, o poder de Deus. É por isso que ele diz, na força e no poder do Senhor. Na força e no poder. Força e poder. Ambos são sinônimos,
Mas aqui poder assume uma característica diferente. O poder aqui é dinamis. O poder aqui é dinamis. O poder é uma dinamite. É o poder de uma bomba. É o poder que destrói e que subjuga todo o poder do adversário. O poder do adversário fica neutralizado. A força aqui é a força que tem no nome do Senhor, que nos dá autoridade espiritual, porque poder não é apenas força, poder também é autoridade. Então Paulo diz: revistam-se da força, da autoridade, revistam-se do poder, revistam-se da força e do poder do Espírito Santo. Não é possível que nós vejamos ou vivamos uma vida fraca, um espírito fraco. Nós somos chamados para vivermos na força e no poder do Espírito Santo, porque o Senhor nos quer assim. Nós precisamos nos levantar como igreja para de lamentarmos, lutarmos, sermos corajosos, termos autoridade espiritual. Nós estamos vivendo um momento difícil, mas nós vamos vencer esse momento, nós vamos vencer essa enfermidade, nós vamos vencer o pecado, nós vamos vencer a pandemia, nós vamos vencer a frieza espiritual, nós vamos vencer a tudo que se opõe a Cristo e que se opõe ao poder de Deus, porque é no poder de Deus que nós nos mantemos de pé, é no poder de Deus que nós avançamos, é no poder de Deus que nós vamos vencer a todo mal, a toda enfermidade, a toda situação das trevas, a toda tentação do diabo. É no poder de Deus. E aí ele diz: revestivos de toda a armadura de Deus. Não é parte da armadura que deve ser tomada. Não trata-se de tomar parte da armadura de Deus. E a armadura aqui, ela remete à antiguidade, em que os soldados romanos vestiam-se com uma armadura imensa, cheia de detalhes, com toda a possibilidade de resistência, com toda uma estrutura de defesa, de ataque, para que pudesse superar o inimigo, superar o adversário, superar aquele que se coloca contra nós. Então, a ideia aqui do texto é a seguinte: permaneçam no Senhor. Permaneçam no Senhor, na sua palavra, na oração. E na força, ou seja, na autoridade e no seu poder. Poder que é como uma bomba para destruir o mal. Mas revistam-se também de uma armadura espiritual. Revistam-se de uma armadura espiritual que Deus nos dá para vencermos. E aqui Paulo explica como isso acontece, olha, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Contra as ciladas do diabo. Então você tem que ficar fortalecido no Senhor, na força do seu poder, para vencer as ciladas do diabo. Porque será a única forma que você e eu teremos de vencer o diabo, é de vencer através da oração, da palavra e deste poder, desta força, dessa autoridade que nós recebemos de Cristo, revestindo-se da armadura. Nós nos revestimos da armadura de Deus. A armadura de Deus nos concederá a capacidade de ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. Quando nós ficarmos fortalecidos no Senhor, quando nós vivemos na força e no poder dele, quando nós revestirmos, quando nós nos vestirmos, quando nós tomarmos posse da armadura de Deus, então nós vamos resistir às ciladas do diabo. Vamos resistir às ciladas do diabo. Vamos resistir a todo o intento do inferno. Vamos resistir aos ataques de Satanás. Vamos resistir às tentações
da carne. Vamos resistir ao mundo, porque nós somos atacados pelo mundo, pelo diabo e por nossa carne. Como é que nós vencemos a carne? Subjugando a carne, fazendo-a obediente a Cristo, sendo servo de Cristo, esmurrando o nosso corpo, fazendo com que ele obedeça de forma disciplinada a Cristo e a sua palavra. Nós vencemos o mundo quando vencemos as tentações, quando vencemos as malícias, quando vencemos todos os poderes que este mundo nos põe, contrários a Deus, e nós os enfrentamos para vivermos uma vida que ama e que louva a Deus. Então nós vencemos o pecado, nós vencemos a tentação, nós vencemos o mundo e nós vencemos o diabo. É o que Paulo está dizendo aqui, olha, porque a nossa luta, ela não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades. Não trata-se de lutarmos contra irmãos, contra governos, contra ideólogos. Trata-se de lutar contra o inferno, contra os príncipes, porque principados denotam príncipes, contra potestades, ou seja, contra poderes infernais. Nós somos chamados a compreendermos que a nossa luta não é contra homem algum, mas contra príncipes do inferno, contra poderes de morte, é contra dominadores desse mundo tenebroso, que o apóstolo João vai dizer que o mundo jaz nas trevas, jaz no maligno, jaz no inferno. O mundo está preso ao diabo. O mundo, ele está vivendo debaixo do império satânico. Mas o que é que o apóstolo nos diz? É contra esses espíritos dominadores, contra esses espíritos infernais, contra forças espirituais do mal, é que vocês estão lutando nas regiões celestes. Então, tomai, pois, a armadura de Deus. Tomai, pois, a armadura de Deus. Então, hoje nós vamos fazer esse preâmbulo para começarmos na semana que vem a falar sobre essa armadura de forma definitiva, de forma minuciosa. Mas hoje você precisa entender que nós precisamos nos manter firmes para que sejamos fortalecidos no Senhor. Sede fortalecidos no Senhor. E aí ele diz da força, autoridade, do seu poder, poder destrutivo contra as trevas. E aí ele diz, revistam-se de uma armadura capaz de dar a vocês habilidade para enfrentar o diabo, para enfrentar o inimigo, para enfrentar as trevas, para enfrentar o mal. Então estejam prontos para vencer a todo o príncipe das trevas, porque não é contra homens que você está lutando, mas contra o diabo, contra os príncipes do inferno, contra os poderes do inferno, contra os poderes de morte, contra as trevas que se espalham nesse mundo, contra as estruturas opressoras malignas que oprimem os homens, que os escravizam, que fazem deles escravos. Então nós lutamos contra esses. Deus irá nos dar poder do alto, que virá da parte do Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor. Bendito, exaltado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Que Ele esteja presente em nossas vidas, que Ele seja Deus em nossas vidas e que nós sejamos vitoriosos, porque estamos postos nele e Ele é o Senhor da Igreja de Cristo e do mundo inteiro. Que Deus nos abençoe. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra eu clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha, que é alta demais para mim, pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Boa noite, irmãos. Queria aqui nesse momento orar juntamente com a igreja, com você que foi alcançado por essa palavra que foi ministrada pelo nosso pastor nessa noite,
E eu creio que a palavra do Senhor tem sido o nosso rochedo e é nela que nós temos encontrado confiança e esperança nesses dias tão ruins. Curve sua cabeça comigo nesse momento e ore ao Senhor e peça por socorro. Implore ao Pai por misericórdia. Ó Santo Deus, diante de sua presença, Pai, reunido com meus irmãos, Senhor, nós clamamos a Ti, Pai. Suplicamos as suas misericórdias, ó Deus. Suplicamos que o Senhor estenda sobre nós o seu braço forte e nos levante, Pai, em meio a tanto tormento, em meio a tanta confusão, Pai, em meio a tanta notícia triste, Senhor. Ó Deus, traga esperança, Senhor, aos nossos corações. Refrigera nossa mente, Senhor. Refrigera nossa alma, Pai. Como um bálsamo, Senhor, venha enxugar as nossas lágrimas, ó Pai. Como um bálsamo, venha confortar os nossos corações, o coração daquele que está enlutado nesse momento, daquele que passa por dores nesse momento, ó Pai. A Tua igreja, juntamente, Pai amado, conosco, Senhor, clama nesse momento, Pai, implorando e rogando por misericórdia, Deus. Estenda Suas mãos uma vez mais ao nosso favor, ó Pai. Estenda Suas mãos uma vez mais ao favor dessa nação que clama a Ti, Senhor. Nós Te agradecemos, ó Pai. Nós imploramos, Senhor, que os dias maus cessem. Nós imploramos, ó Pai, e rogamos ao Teu Santo Espírito para que nos guie, Senhor, em Seus caminhos, ó Pai, mas em direção a Ti, Senhor. Essa é a oração que fazemos a Ti, em nome de Cristo Jesus, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela Sua palavra, porque a Sua palavra jamais nos deixa, ó Pai, sozinhos, porque o Senhor jamais nos deixa órfãos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, igreja. A graça e a paz de Cristo Jesus esteja sobre vós, irmãos, amigos, espalhados sobre a face da terra, que o poder do Espírito e o consolo do Espírito Santo, que o amor de Deus, o nosso Pai, estejam sobre vocês. A bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Eu peço que você compartilhe esse vídeo com outro amigo, para que ele possa também receber essa palavra. Na semana que vem, nós vamos falar sobre a armadura de Deus. Como é que nós usamos essa armadura? Nós aqui falamos da armadura, mas na semana que vem nós vamos falar como é que nós usamos a armadura. Então, inscreva-se no nosso canal e na semana que vem vamos estar juntos novamente. Que Deus te abençoe.